3h14. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve em reunião, dizem que por mais de 5 horas, com os líderes dos partidos no Congresso Nacional. Isso foi para discutir ali o decreto que aumentava o IOF. É isso. E aí, dessa reunião, saiu uma nova resolução, um novo plano. Haddad fez essa, digamos assim, combinação com os integrantes do Congresso Nacional, que o governo vai enviar para apreciação do Legislativo uma medida provisória com novas medidas tributárias. Isso envolve um monte de coisa, envolve tributação de setores que não eram tributados, causou algum tipo de... Segundo Haddad, foi conversado, aliás, teve declaração dos líderes das duas casas, do Alcolumbre e do Hugo Mota, foi combinado com eles. Mas hoje o Hugo Mota diz que não pode garantir, aliás, nem deveria, né? Garantir que vai ser aprovado isso quando passar ou for necessário o crivo dos deputados, para ele dos deputados, né? E aí o mercado já ficou, mas será que isso vai para frente ou não vai para frente? Mas teve as mais diversas manifestações. Quem dissesse que determinados setores vão perder, outros dizendo que é uma alternativa àquilo que já não era bom, mas saiu algo na noite de domingo para mudar a história do IOF, Zaidan. Pois é, Ronald, com relação à letra de crédito, isso é interessante observar qual o efeito na concessão de crédito para agricultura e para construção civil. Porque é a letra de crédito imobiliário, que basicamente é uma fonte de financiamento, e não é que o investidor está interessado na construção civil, na pecuária, necessariamente. É um investimento, ele está interessado no retorno que ele tem. Então ele tem um retorno, ele tem um ganho. Não é? E hoje há uma isenção, porque essas letras de crédito são vistas, aliás, adequadamente, corretamente, como fontes alternativas, não são as únicas, portanto, alternativas de financiamento de duas atividades que são muito importantes, e no caso da construção civil, geradora de emprego. Então, em algum momento, feitas as contas, chegaram à conclusão que era preciso incentivar. Ao se estabelecer 5%, ainda é uma cobrança muito inferior aos demais títulos, mas muito inferior. Então não dá para dizer que é um desincentivo. Claro, o sujeito pode encontrar algo mais interessante, havendo essa cobrança de 5%, mas ainda é inferior. Se ele for investir em título, ele não vai encontrar nada que pague menos impostos. Então, LCI, LCA, ID, imobiliário, AD, agricultura, agronegócio, 5%. Com relação à plataforma de apostas online, né, de 12% para 18%, acho que absolutamente razoável, né? Isso não vai provocar nenhuma comoção social. E aí vem o ponto das fintechs, que passarão a pagar 15% ou 20%. Hoje, muitas já pagam, mas algumas pagam 9%. Então, haverá o desaparecimento da alíquota de 9%, restando apenas 15% e 20%. Assim como os bancos tradicionais, que já pagam 15% ou 20%. Mas não apareceu a proposta, se apareceu, ficou lá na reunião e lá desapareceu. Lá surgiu e lá sumiu, de aumentar a taxação sobre os bancos, sobre os lucros dos bancos. Sumiu. Apenas há uma equivalência dessas fintechs com os bancos tradicionais. E muitas já pagam 15% ou 20%, então você nem sabe exatamente qual o impacto disso na arrecadação. Porque aqueles que já pagam 15% ou 20% não terão alteração. E aí entram os pontos. Isenções tributárias infraconstitucionais. O que será proposto na prática? Na hora de dizer, nós queremos isso aqui. Esses setores aqui são beneficiados com isenção. Isso vai acabar. Quais setores? Porque você tem empresas e setores específicos. Quais setores específicos
serão alcançados por essa medida. Sem saber isso, não dá para saber nem se é justo, nem qual o impacto. No total, o Haddad fala em 800 bilhões de reais por ano em isenções. 800 bilhões de reais por ano. Então, há um espaço considerável para cortes, mas é preciso saber em que e qual vai ser o tamanho do corte, se terá realmente alguma relevância na arrecadação. E aí vem um ponto-chave, porque não está esclarecido, Ronald. Gastos tributários serão cortados em 10%. E que esse percentual pode mudar. Essa redução tem de ser discutida com o Congresso. E aí, o ponto central. Gastos primários. Diz o noticiário, com base naquilo que foi dito por esse ou aquele participante da reunião, que houve uma discussão sobre supersalários e despesas previdenciárias e que não houve acordo. É preciso saber do Eduardo Braga, do Omar Aziz, do Cid Gomes, do Efraim Filho, são senadores, ou dos deputados Zé Guimarães, Isnaldo Bulhões, Pedro Lucas, Antônio Brito, Doutor Luizinho, Gilberto Abramo, Gleisi Hoffmann, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Haddad. Alguém tem que dizer, quem teve a infeliz ideia de apresentar aí uma proposta de corte nas despesas previdenciárias? Que cortes seriam esses? Despesa previdenciária? Que é isso? Que cortes seriam esses? E aí, como falou também em super salário, acho que houve um não unânime na sala, né? De qualquer maneira, há coisas muito importantes, que são decisivas até para a avaliação da ideia, se o pacote é bom ou não. Há coisas muito importantes que aí não foram apresentadas, não foram reveladas, não foram ditas. Só serão reveladas quando apresentadas formalmente ao Congresso, né, Ronald? Sem detalhes, impossível. E ainda mais com tantas possibilidades, né? Sim, eu acho que o mais básico de tudo, dos setores, né? Se tratamos de isenções e isso criou-se uma grita, que setores terão esse tipo de impacto?